Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, tá? Eu sou o Walter Araújo, eu sou gestor de pessoas e também consultor de carreira profissional, sou recrutador e também treino as pessoas para o mercado de trabalho, né? Naquele momento das entrevistas, então eu faço agendamento, né, com esses candidatos que estão fora do mercado de trabalho e a gente faz um simulado, um treinamento para que quando elas tiverem de participar de alguma entrevista, elas assim estejam preparadas, ok? Eu tenho uma formação, eu tenho uma pós, eu tenho uma graduação na área de gestão de pessoas, do RH, e também uma pós-graduação em psicologia organizacional ou empresarial, tá bom? Então hoje eu quero aqui falar com você da importância de nós nos prepararmos para o mercado de trabalho. Mas, em primeiro lugar, eu te pergunto, como é que está o seu currículo? Aonde você faz o seu currículo? A quem você pede para fazer o seu currículo? Outra coisa também, você tem usado aplicativos para fazer currículos? Sim ou não? Eu quero que tu saibas que esses poderão ser os motivos pelos quais você não é chamado para as entrevistas de emprego. Por que, Walter? Porque os recrutadores sabem quando os currículos são feitos numa lan house, ou cyber, ou numa papelaria, ou quando é feito por um amigo, por um parente, ou até mesmo quando ele é feito através de um aplicativo. Eu quero que você saiba que o aplicativo não é um ser humano, muito menos um profissional da área do RH, porque eles sabem da estrutura, eles sabem, né, conhecem a tendência do mercado, por isso que eles são exigentes para com os currículos. Ao contrário de muita gente, inclusive eu fazia parte desta gente, quando eu não era exigente com o meu próprio currículo. Eu fazia o meu currículo de maneira aleatória. Era um currículo que não tinha princípio, meio e fim. Aliás, até tinha, mas era totalmente fora do lugar. O fim estava no início, o início estava no meio e o meio estava lá no fim, ok? Aquela parte do objetivo, por exemplo, como é muito comum hoje das pessoas colocar aquela frase de 5, 4, 6 linhas, achando que vai comover o recrutador. Olha, vai deixar o recrutador com raiva, porque ele vai saber que é uma cópia, tá bom? Então, o currículo ele precisa ser assertivo, estratégico e alinhado. E precisa ter um bom layout. Não é para colocar flores, não é nada disso. Ele precisa ter um layout. O recrutador ele precisa de pelo menos alguns segundos, no máximo 14 segundos, para fazer a leitura de um currículo. Walter, mas ele lê rápido? Não é uma questão de leitura rápida, mas sim ele vai bater os olhos nas informações que ele precisa. Ele precisa ir ali nos dados pessoais, ver se está tudo certinho, na parte do objetivo, na formação, na experiência, nos cursos, no resumo e também nas partes adicionais. Portanto, precisa haver ali um alinhamento. Então, se o teu currículo não está muito bem alinhado, se não está assertivo, se não está estratégico, esse poderá ser um dos motivos pelos quais a empresa não te chama. Então, já estou revelando para você, estou respondendo a você, por mais que você panflete os teus currículos. Walter, eu já distribuí 200 currículos neste mês. Pois é, perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque você não acertou o seu currículo, você não procurou um profissional para que pudesse, né, te ajudar. Uma outra situação também, após o currículo, que eu quero falar para você que é muito importante, é a entrevista. Eu te pergunto, aonde é que começa a entrevista? Eu fiz essa enquete e muitas pessoas responderam de suas maneiras. E eu vou te dizer uma coisa, não há uma resposta certa para esta pergunta. A entrevista pode começar quando você entrega o seu currículo. A entrevista pode começar quando
a empresa entra em contato ao telefone com você. A entrevista pode começar também através das redes sociais. Você sabia disso, que as redes sociais falam muito a respeito de você? A rede social fala muito a respeito do seu comportamento, da maneira como você age, da maneira como você digita, da maneira como você se comporta. E isso mostra ali o seu comportamento. E as empresas, pasmem, as empresas estão fazendo essa avaliação. A entrevista também pode começar ela pode acontecer dentro de uma condução. Sabia disso? Certa vez, eu não me canso de dizer isso, porque até então muitas pessoas saberão e precisa saber desta situação, deste caso que eu estou compartilhando contigo. Certa vez, uma empresa, a Coca-Cola, não estou ganhando nada pela Coca-Cola, tá? Só estou compartilhando aqui uma situação com você, um caso. A Coca-Cola, uma vez, ela promoveu, publicou algumas vagas, mas precisaria estar muito cedo na fábrica. E aí, dentro do ônibus, tá, tinha uma candidata que estava reclamando, dizendo que era muito cedo, como é que pode, né? Uma empresa chamar os candidatos cedo. Se eu não estiver enganado, acho que era para estar 7 horas da manhã na empresa. E ela reclamando muito. E o motorista, ele tentando, né, fazer com que ela fosse resiliente, para que ela pudesse ter um outro olhar, um outro ponto de vista. E ela disse, não, mas não é bem assim. Enfim, aí terminou que ela e mais outras candidatas desceram na primeira portaria, que era onde era a entrada dos visitantes, dos fornecedores, enfim. E aí o ônibus prosseguiu e aí se aproximou da segunda entrada, que era a entrada de funcionários. Sabe quem é que estava dentro do ônibus assistindo a tudo aquilo? O recrutador, exatamente, né? E como ele era muito conhecido do motorista, e o motorista ainda falou para ele, pois é, né, eu tentei apaziguar a situação, tentei fazer com que ela tivesse um outro tipo de entendimento, mas ela não entendeu. E o recrutador disse, pois é, agora eu vou pensar se eu vou atendê-la ou não, porque ela já foi avaliada por mim dentro do ônibus. Você está entendendo? Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com a entrevista. Até mesmo na própria recepção. Precisamos tomar cuidado, né, quando estivermos muito atentos ao celular. Você poderá estar sendo observado, quem sabe pela recepcionista, quem sabe pelas câmeras, ou quem sabe se tiver alguém infiltrado ali entre aqueles candidatos. Isso pode acontecer também. Então, eu estou te dando esta informação, esta orientação, porque todo cuidado é pouco. As empresas hoje estão levando com muita seriedade a quem ela vai contratar. E vou te dizer mais, hein? E já foi tempo das empresas contratar também por competência e pelo currículo. Hoje as empresas estão contratando também pelo comportamento. Eu mesmo, quando eu faço entrevistas com os candidatos ou quando eu treino esses candidatos, né, outros candidatos, né, que vão participar de uma entrevista, eu sempre falo a respeito do comportamento. Porque as empresas, elas, depois dos 90 dias desse candidato passar pela experiência, ele começava a dar trabalho, ou seja, a máscara começa a cair. Então, as empresas hoje, para não ter este desserviço ou para não ter um gasto maior, ela hoje já está fazendo esta avaliação, entende? As perguntas, né, já são muito diferenciadas hoje, não apenas as perguntas são técnicas, mas também as perguntas são de comportamento ou de inteligência emocional. Portanto, é importante você estar se preparando para poder estar respondendo a muitas das perguntas que os recrutadores hoje fazem. Não apenas responder, mas também se comportar, né, como profissional. Porque não é legal, sabe, depois da gente ser contratado, sermos contratados e a gente mudar o nosso jeito, mudarmos, né, o nosso comportamento. Isso não é nada legal
isto não é nada interessante, ok? Então, é importante você se preparar de verdade, preparando um bom currículo, para que você possa aproveitar, desfrutar da oportunidade. Hoje há muita gente que quer uma oportunidade, porém não se prepara. Então, o bacana é quando você tem a oportunidade, porém preparado. Agora, se você não estiver preparado, sinceramente, a oportunidade pode até estar diante de você, mas você não vai usufruir, você não vai aproveitar, tá? Então, há um grande casamento entre a oportunidade e o preparo. Então, esteja preparando, sabe, o seu currículo, esteja se preparando para o momento da entrevista, porque são muitas coisas ali na entrevista que fazem parte do jogo, que fazem parte da negociação para que você possa ser sucedido nesta entrevista. Uma delas, por exemplo, é a ansiedade. A ansiedade é normal, é comum, faz parte do processo, mas esse negócio de respirar fundo, isso não funciona muito bem se você não estiver preparado. Walter, então como é que eu me preparo? Então, como é que eu posso controlar a ansiedade? Em primeiro lugar, é importante você conhecer a cultura da empresa. Como eu conheço a cultura da empresa, Walter? Entra no site dela, veja a sua visão, a sua missão, o seu valor. E quanto mais você tiver conhecimento da empresa, mais você vai ficar tranquilo. Aí a ansiedade ela não vai ter controle sobre você. A ansiedade vai estar ali diante de você. Porém, ela não vai ficar mais rindo para você. Muito pelo contrário, a ansiedade vai estar debaixo dos teus pés. Outra coisa também para que você possa ter o controle sobre a ansiedade é quando você coloca, o autoconhecimento em prática. Ou seja, quando você sabe de quem você é capaz, quando você sabe do que você pode fazer. Você tem o conhecimento técnico, tá? Mas quando você sabe também do seu comportamento, quando você sabe em que você está ali para negociar, para que você possa se vender, aí, outra vez eu te digo, a ansiedade ela vai estar debaixo dos teus pés. Outra coisa também, não se decora as respostas. A pergunta você passa a entender. Você, quando tem o contexto da pergunta, você vai saber responder. Outra coisa, as respostas geralmente são de cunho profissional, tá? As respostas não podem ser de cunho pessoal. Por exemplo, quem é você? Quem é você? 15, 20% você até pode falar a respeito da pessoa que você é. Agora, 80%, 85% você dirá quem é você profissionalmente. Me lembro, quando eu trabalhava em uma empresa, e eu ainda trabalhando nesta empresa, eu resolvi faltar um dia para poder participar do processo seletivo. Inclusive, eu fui descoberto justamente nas redes sociais. E quando você olha as minhas redes sociais, eu não sou nada diferente do que eu sou pessoalmente. Da mesma maneira como eu falo, da maneira como eu digito, da maneira ou como eu escrevo, é exatamente eu como pessoa e como profissional e nas redes sociais. E aí, a secretária executiva desta empresa, constantemente ela mandava mensagem para mim, perguntando se eu tinha interesse em participar do processo seletivo. E eu disse para ela que eu não tinha interesse, até que um dia eu resolvi participar deste processo. Cheguei na empresa, me apresentei, não foi ninguém do RH que me fez a seguinte pergunta. Quem me fez foi a diretora administrativa. Ela só me fez uma pergunta. A pergunta foi: quem é o Walter Araújo? Aí brincou comigo, né? Aí eu respondi quem era eu. Desde novo, quando comecei a trabalhar, quais eram os meus sonhos, o que eu gostava de fazer, como eu entrei no mercado de trabalho, como eu cresci,
como eu me desenvolvi como profissional. E fui compartilhando para ela as experiências, né, que eu tive nas empresas, desde o serviço mais simples até o serviço mais burocrático, entende? Até mesmo o serviço de auditoria. E isto, de fato, era tudo que ela precisava ouvir, era tudo que a empresa precisava saber ao meu respeito. Porque, afinal de contas, quando uma empresa te faz perguntas, ela quer saber exatamente se você vai ser útil, se você vai se encaixar com as necessidades dela. Entende? Se a tua competência, se a tua habilidade se encaixam, se é de interesse para a empresa. E tudo isso foi respondido. E ela queria que eu começasse no dia seguinte. E eu falei para ela, eu não posso começar amanhã, sendo que eu preciso me apresentar lá na empresa, eu preciso explicar a situação, e até então para que eles também possam ter alguém para poder me substituir. Você está entendendo? Então, é interessante, é importante a gente saber dessas coisas, tá? E aí vai ficar interessante a tua contratação. Você entende? Então, essas são as dicas, são as orientações que eu estou passando aqui para você, são dicas de ouro, tá? Basicamente, é uma consultoria que eu estou passando para você aqui em poucos minutos. Tá? E eu estou te passando muitas informações em poucos minutos, tá bom? Outra coisa também, ensaie, se treine, tá? Você leia as perguntas e escreva. Eu falei escrever, eu não falei digitar, porque quando você digita, vai para o cérebro do equipamento, do computador, do notebook, do tablet, também do teu smartphone. Mas quando você escreve a resposta, isso vai para o teu cérebro. E a neurociência diz que a gente tem um aprendizado ainda melhor ou maior quando a gente lê, quando a gente ouve, quando a gente fala e quando a gente escreve. E quando você praticar tudo isso com essas ações, o teu aprendizado fica bem melhor. Então, são insights que eu te passei e eu posso te passar muito mais. Então, são dicas de ouro, são dicas de milhões que você não ouve com facilidade por aí. Os recrutadores não vão te dizer do porquê que a empresa não te chamou após, se é que leu o teu currículo. Depois que você participa até mesmo das entrevistas, a empresa, quando você não passa, a empresa vai mandar um e-mail para você ou vai mandar uma mensagem de texto, né, para o teu WhatsApp, te agradecendo, dizendo que o teu nome vai estar no banco de dados, numa próxima oportunidade, vai te chamar. Será que vai te chamar mesmo? Se não te chamou naquele momento, vai te chamar em uma outra ocasião, diante de tantos candidatos? E eles não revelam do porquê que não te chamou, mas eu te revelo. Eu quero te mostrar, sabe, quais são as nossas falhas. Eu vou te dizer o que a empresa não diz para você do porquê que ela não te chama, tá bom? Então, fica aí essa dica de ouro para você. Eu quero que você anote isto. Ah, Walter, mas eu quero mais informações. Eu quero mais informações. Então, você vai entrar em contato comigo, tá? Através das redes sociais, né? Através de um telefone que eu vou passar para você, que é o meu, que é o 21, código do Rio, né? Código 21 972 10 23 13. Ou senão você pode mandar o teu e-mail, né, para o teu currículo para o meu e-mail, para que eu possa analisá-lo gratuitamente. Agora, se você quer um teu currículo impecável, eu te entrego ele em 24 horas. Então você pode mandar o teu currículo, né, aos meus cuidados para o meu e-mail, que é o gestorwalteraraújo@gmail, tá? E eu vou analisar para você. Você está entendendo? Espero que isso faça muito sentido para você. E esta palestra aqui, este bate-papo aqui, eu quero te dizer que é um oferecimento e eu quero doar. Eu quero doar, né, este bate-papo aqui para uma instituição até então
para nós ajudarmos o Rio Grande do Sul. Tá? Eu estou procurando aqui exatamente o nome para que eu possa dizer para ti. Né? É ao vivo, né? Quando é ao vivo é assim mesmo, é desse jeito aqui, tá? Então eu quero te compartilhar aqui. Na verdade, é um evento da Sensibilize, ok? E a doação da minha palestra aqui é para as vítimas, né? Lá do Rio Grande do Sul. Tá? Eu estou procurando aqui o nome correto para eu poder passar e não tá aqui, né? Este vídeo aqui da palestra é em prol ao Rio Grande do Sul e será muito e está sendo um prazer, né? Compartilhar com você e participar deste projeto aqui, tá? Que é da Sensibiliza, ok? Então eu aguardo você, entre em contato. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu sou Walter Araújo, consultor de carreira profissional. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.